Olá, meu nome é Thaís, sou formada em Pedagogia e aluna da Univesp no curso de Matemática. Vou apresentar o nosso projeto integrador, cujo tema é Inclusão em Ação, um projeto interdisciplinar. Nosso grupo é formado pelos alunos Felipe, Giovana, Andressa, Kelly e Thaís. Escolhemos o Colégio Baluarte, localizado em Guarulhos, no qual eu sou professora do Fundamental 1 e Fundamental 2. Escolhemos uma turma do 6º ano, pois dentro dessa turma temos um aluno autista. Nosso projeto foi aplicado devido a várias observações diárias. Entendemos que pouco se fala de inclusão nas turmas de Fundamental 2. Quando pensamos nesse tema, pensamos apenas nas crianças menores, no bem-estar das crianças menores, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental 1. E nos esquecemos que essas crianças, em algum momento da sua vida, passará para o ensino fundamental 2, onde a logística e a dinâmica diária são totalmente diferentes. São muitos professores, horário de aulas reduzidos, muitas matérias, muitas atividades e pouco pensamos no bem-estar desses alunos de inclusão quando chega nessa fase da vida. O Nicolas é um aluno muito antigo no colégio. Ele entrou lá no maternal e está conosco até hoje, chegando recentemente no Fundamental 2. Trouxemos esse tema para dentro da sala de aula porque queríamos que os alunos entendessem o que é uma inclusão, que pudessem perceber o mundo do Nicolas com os próprios olhos. Nosso projeto contou com a ajuda de 5 professores e 5 disciplinas diferentes, tornando um projeto interdisciplinar. Começamos levantando a ideia de como o cérebro aprende. Trouxemos alguns vídeos falando sobre todas as conexões que existem dentro do cérebro humano, desde a sua formação até as estruturas que formam o raciocínio e aprendizado. A turma ficou bem empolgada. Todo mundo pôde entender que, de uma certa forma, ninguém aprende como ninguém. Depois disso, fizemos um quiz no qual os alunos puderam avaliar e ver como que eles aprendiam. Foi uma aula muito produtiva e satisfatória. Depois, o professor de História trouxe um conteúdo muito interessante a respeito da história da educação e da inclusão. Através do vídeo da psiquiatra e médica neurologista Nise Ferreira, eles puderam aprender e entender como a sociedade do passado via as pessoas com algum tipo de limitação cognitiva, como que elas eram tratadas, como que eram essas pessoas na sociedade e quantas pessoas foram excluídas, o chamado capacitismo. Então, após esse vídeo, esses alunos puderam refletir sobre a maneira como as pessoas neurodivergentes eram tratadas na sociedade antiga e como elas são tratadas na sociedade atual. Puderam perceber que para chegar até aqui, para que o Nicolas pudesse estar dentro da sala junto com eles, precisou de um longo caminho, um caminho difícil e muito triste, tanto para os familiares de alunos de inclusão, quanto para os próprios alunos. Depois, tivemos uma atividade de artes, no qual a professora trouxe em questão a temática do capacitismo. A professora preparou uma aula no qual ela trouxe diversas personalidades e o que elas foram capazes de fazer mesmo diante de um diagnóstico. Dentre tantas personalidades que fizeram histórias, partindo de Albert Einstein até chegarmos aos mais renomados artistas, foi um caminho bem bacana. Os alunos puderam entender que um laudo, que um diagnóstico não faz a pessoa. Então, ela terminou essa atividade com Van Gogh. Os alunos escolheram uma atividade, um quadro e fizeram uma releitura e se divertiram nessa aula. Depois, eu, a professora de matemática, trouxe para os alunos uma aula sobre estatística. Primeiro, começamos falando sobre a inclusão. Vimos os números
desde o passado até o presente. Vimos que muito esforço e muita luta trouxe os dias de hoje a inclusão. Depois que analisamos essas análises de probabilidade, fizemos algumas anotações e transformamos essas informações em tabela. Os alunos organizaram todos os dados, desde quantidade de criança matriculada das escolas regulares, em quais séries essas crianças estão inseridas, e descobriram que a maior parte dos alunos estão inseridos no Fundamental 2. Ficaram surpresos e a aula foi bem proveitosa. Aproveitamos o gancho para transformar essas informações em porcentagem. Para finalizar nosso projeto, a professora de português trouxe novamente a temática da inclusão. Ela abordou temas muito sensíveis sobre como as pessoas podem se sentir a respeito. Essa aula foi muito bacana e muito importante, porque os alunos tiveram a oportunidade de ouvir o Nicolas. O Nicolas pôde se expressar, então ele compartilhou com a turma o que incomoda ele no dia a dia. Quais são as coisas que ele não gosta muito e o que ele gosta de fazer, quais são as habilidades que ele tem. Todo mundo entendeu a importância da inclusão. Todo mundo entendeu o abraço ao colega e o quanto podemos fazer a diferença. Entenderam também que, no fundo, todos nós somos inclusos. Todos nós temos nossa particularidade, nossas dificuldades, as nossas conquistas e merecem ser celebradas, seja elas grandes ou pequenas. O projeto trouxe uma oportunidade de reflexão, uma vez que os alunos não tinham muita empatia. Muitos deles não sabiam nem o que era o autismo. E após essas atividades, entenderam que precisam e devem respeitar. O Nicolas ficou muito contente com essa atividade, porque ele pôde se expressar, porque ele pôde entender e, de uma certa maneira, ele entendeu que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Para ele foi muito bom, pude ver nos olhos dele e da turma. Nós conseguimos o nosso objetivo, que era incluir através de ações e de uma maneira interdisciplinar.